Você, gestante, já sabe quais são todos os exames essenciais para a sua gravidez? Eu vou te contar. Olá, sou Adriana Mello, médica, obstetra, ginecologista, especialista em medicina fetal. E essa conversa que vamos ter hoje faz parte do quadro Além do Pré-Natal, no meu canal do YouTube. E lá a nossa intenção é a gente fornecer algumas informações sobre o processo normal da gravidez, sobre como prevenir algumas doenças, sobre como identificar precocemente outras e conhecer melhor esse processo tão belo, mas um pouco complexo, que se chama gravidez. Quando você vai no pré-natal, você recebe às vezes um monte de exames, um monte de solicitação de exames, e às vezes você nem sabe a importância desse exame. Você às vezes nem quer fazer, tá com preguiça. Então é importante entender o que é que cada exame significa e por que é importante fazer, tá? O primeiro é um bem básico, que você faz até fora da gravidez, que é o hemograma. É um exame de sangue para avaliar principalmente 2 pontos. Primeiro, se você tem anemia. Por que é importante saber se você tem anemia? Porque se você tem anemia, você não se oxigena bem, você vai se sentir mais cansada, você não vai curtir tanta gravidez e você vai passar menos oxigênio para o seu bebê. Como consequência disso, ele vai também poder ter anemia e vai poder crescer menos, tá, gente? Então, a anemia deve ser evitada. Na maioria das vezes, a anemia se evita até com alimentação mais saudável. Mas é importante saber se você tem ou não anemia. Outra achado do hemograma pode ser alguma infecção. Alguma virose ou infecção bacteriana vai dar alterações no leucócitos. Então, é importante fazer o hemograma todas as vezes que a sua médica solicitar. É importante saber que cada exame pré-natal tem uma indicação e esse é um exame que, apesar de simples, pode evitar aí algumas complicações, como eu já falei antes, tá? O segundo exame é bem importante e às vezes você nem sabe por quê. Durante a gravidez. Fora da gravidez, você sabe que é importante, que é a classificação sanguínea, saber qual é seu tipo sanguíneo. E por que é importante? Fora da gravidez, todo mundo é bom saber, porque se você sofre um acidente, precisa de uma transfusão de sangue, vai para uma cirurgia, tem que saber o tipo de sangue para poder agilizar um processo e salvar a sua vida. Na gravidez, o que acontece? O risco não é para você, o risco é para o seu bebê. Então, se uma mãe é negativa e o pai é positivo, o que acontece? Quando ela engravida, se esse bebê puxar o pai e for positivo, o organismo da mãe, que é negativo, vai entender que aquele bebê é um corpo estranho. E aí ela vai produzir anticorpos, esses anticorpos vão passar pela placenta, vão chegar ao feto e vão tentar destruir aquelas células. E que células são essas? As células sanguíneas do bebê. E o que é que vai acontecer? O bebê vai ter uma anemia, mas não é uma anemia qualquer, é uma anemia grave que vai levar a uma insuficiência cardíaca, pode levar o bebê a ficar mais inchadinho e pode levar até a morte do bebê, tá? Então, isso é bem importante saber seu tipo sanguíneo, principalmente, isso só se aplica, gente, às mães, quando a mãe é RH negativa e o pai é RH positivo, tá? Se a mãe for positiva e o pai negativo, não tem problema, tá? Mas e aí? Quer dizer que se eu for negativo, eu não posso casar com alguém positivo e a gente não vai poder ter filhos? Não, não é bem assim. Então, existe já há muito tempo até uma vacina, que a gente chama de uma vacina. Então, toda vez que você, que é RH negativo, engravidar e tiver um bebê, o que é que você tem que fazer? Assim que tiver o bebê, se esse bebê for positivo, tem que fazer a vacina. Porque aí evita que outros filhos tenham algum problema, tá? E isso também tem que ser feito quando você aborta. Muitas vezes isso gera um problema que já não deveria existir no mundo, porque a gente já conhece isso há muitos anos, há décadas, mas continua existindo. E por que que existe? Porque às vezes a mãe aborta e não vai para a maternidade que faça essa vacina, tá? E tem que ser feito. Tem que ser feito em abortos, tem que ser feito depois do parto, tem que ser feito se a gente fizer algum procedimento como furar a barriga para tirar algum líquido, para fazer algum exame do bebê, tá? Isso não pode deixar de ser feito essa vacina. As maternidades sabem que tem que fazer, tá? Mas é importante, mesmo que seja aquele aborto espontâneo, que a mãe vá para a maternidade
mesmo que não precise fazer curetagem, mas precisa fazer a vacina, gente. Isso pode evitar a morte de um segundo filho, tá? É essencial. Terceiro exame, glicemia. Todos esses exames que eu estou falando, é importante que sejam feitos o mais cedo possível na gravidez, para que a gente evite algumas complicações. Então, glicemia, geralmente são 2 exames que você faz, básicos, que tem que ser feito na gravidez. A primeira glicemia que é realizada é a glicemia em jejum, que é para ter uma ideia de como é que está essa glicose durante a sua gravidez. Então, a glicemia em jejum, ela vai avaliar como você engravidou. Então, ela vai ver, inclusive, se você, por acaso, já não era diabético e não sabia. A gente tem uma mania de não procurar médico, de não fazer check-up, e às vezes, na gestação, a gente descobre algumas doenças, porque é porque a gente faz mais exame, tá? Então, a glicemia em jejum é importante ser feita assim que você sabe que está grávida. Por quê? Porque glicoses muito elevadas no início da gravidez podem levar a algumas malformações congênitas. Tá? Se a glicose está aumentada no período que você fez o bebê, no período da concepção, o risco desse bebê ter malformações cardíacas, malformações do sistema nervoso, tipo a colunazinha aberta, malformações de membros, aumenta muito, tá? Malformações esqueléticas, inclusive a ausência do cóccix, né, dessa parte final da coluna. Então, tem algumas malformações, inclusive, que são bem características de quando você engravida com a glicose descompensada. Por isso que, às vezes, quer dizer, isso seria o ideal, o mundo ideal, é que a gente fizesse esses exames antes mesmo de engravidar. Porque o ideal é que se você seja diabética, quando você é diabética, você só engravide quando a glicose está controlada, tá? Então, a glicemia em jejum é um exame importante para ver o risco. Para finalizar, em relação aos exames essenciais, vou falar um pouco sobre o ultrassom. Bem, mas como ultrassonografia são vários tipos, para cada idade gestacional, é um exame diferente e atualmente houve várias mudanças nos protocolos, com exames novos sendo realizados. Eu resolvi falar só sobre ultrassom, porque como eu sou ultrassonografista, especialista em medicina fetal, além de ser uma paixão minha, eu acho que a gente tem muito ainda a conversar, a aprender e a discutir sobre os benefícios desse exame para garantir uma gestação mais saudável para você. E sobre ultrassonografia, para assistir o próximo vídeo, se inscreva no canal, marque no sininho que você será avisado quando o vídeo estiver disponível. Lá a gente vai abordar vários temas envolvendo ultrassonografia, que vai desde a ultrassonografia precoce, a ultrassom morfológica, ecocardiografia, neurosonografia, para você entender melhor esse mundo da ecografia obstétrica. E para saber mais sobre ultrassonografia, basta assistir esse vídeo que está aqui em cima ou acessar esse segundo link que está aqui na descrição. Nos vemos daqui a pouco. Beijos!